Fala pessoal, eu sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é solteirice e celibato. A gente sabe, por exemplo, que a solteirice e o celibato, eles são obrigatórios para os padres, para as freiras. Nós vemos cada vez mais também na sociedade pessoas que não estão querendo se casar, querem viver como solteiros. Que implicações isso tem para a igreja cristã? Será que o cristão ele pode ser solteiro? É bom a vida de solteiro? É melhor a vida de casado? Ou é melhor a vida de solteiro? Será que isso tem alguma implicação para a nossa vida com Deus? E os pastores? Será que os ministros do evangelho, eles podem se casar? Ou é melhor que eles fiquem solteiros? Ou é melhor que eles sejam casados? Vamos tentar encontrar algumas dessas respostas na Bíblia no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, deixe o seu like. Se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative o sininho da notificação e vamos lá! Primeira coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo é que o casamento é um projeto de Deus. E a primeira família foi formada por meio de um casamento. Então a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Nós vemos ali então a formação da primeira família por meio do casamento. Por meio desse casamento, Adão e Eva iriam se unir e iriam compartilhar a sua vida. Eles iriam ajudar um ao outro, eles seriam companheiros um do outro. Além disso, nós sabemos que há um elemento importantíssimo no casamento, que é o sexo, a questão sexual dentro do casamento, que inclusive resulta no nascimento dos filhos, aumentando assim a família e produzindo, no fim, a povoação de toda a humanidade, produzindo, por fim, a povoação do mundo, né? O surgimento de muito mais pessoas e muito mais famílias. É claro que existem famílias que não se enquadram nesse perfil pai, mãe e filhos, existem diferentes configurações de família, mas a família inicialmente ela surgiu com este formato. Então o casamento é um elemento essencial na humanidade, na experiência humana e é tão importante que a Bíblia compara o casamento com a união entre Cristo e a igreja. A gente vê, por exemplo, Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E Jesus também, falando sobre a importância do casamento, diz em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é um projeto de Deus. Só que a Bíblia fala também da possibilidade dos cristãos permanecerem solteiros, se assim for a escolha deles e houver para eles esta possibilidade. Porque Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de 7 a 9, o seguinte: porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, ou seja, solteiro no caso aqui. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Paulo está mostrando aqui que, como o sexo é uma necessidade do ser humano, então viver como solteiro cristão será um grande desafio, porque para o cristão o sexo deve ser praticado dentro do casamento. Consequentemente, o solteiro viverá sem uma experiência sexual, sem uma vida sexual ativa. E isso pode trazer para ele muitas dificuldades e muitas tentações. Por isso Paulo está dizendo, cada um tem o seu próprio dom, ou seja, para o cristão, viver de maneira celibatária, ser solteiro depois de adulto, é um dom, é uma capacidade que Deus dá de resistir às tentações, de resistir aos impulsos sexuais e permanecer solteiro. Tanto assim que Paulo diz, se não pode se conter, case, porque é melhor casar do que viver abrasado. A Bíblia, inclusive, traz algumas vantagens da vida de solteiro. Quando a gente vê no mesmo capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 e 33, diz assim: e eu bem quisera que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A pessoa que é casada,
ela precisa ter uma série de preocupações para poder cuidar da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. E muitas vezes ela perde o foco, ela não consegue dar atenção, a dedicação, o tempo suficiente às coisas de Deus. E é interessante que no versículo 28 desse mesmo capítulo, Paulo fala que os casados terão tribulações na carne. E quem é casado aqui sabe das grandes dificuldades, os grandes desafios que nós vivemos no casamento e que muitas vezes consomem as nossas energias. O solteiro, por outro lado, ele tem tempo, ele tem mais condições, ele está mais livre para se dedicar às coisas do Senhor, para trabalhar na obra de Deus, para separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para fazer um estudo, para fazer um trabalho social. Mas é importante lembrar que de nada adianta ao solteiro usar a sua liberdade, o seu tempo livre, só para ele mesmo. Senão a solteirice cristã perdeu o propósito. O propósito da solteirice cristã é justamente eu ter mais tempo para o Senhor. Se eu uso o meu tempo, a minha liberdade da vida de solteiro só para mim mesmo, então isso perdeu completamente o propósito. Agora, outra coisa interessante que Paulo fala nesse texto também, e que é um dos textos para mim mais importantes da Bíblia, mas para o qual às vezes é dado pouca atenção, ele também está lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 a 31, que Paulo fala assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que têm mulheres é como se não tivessem. Não é para o casado viver como se fosse solteiro, não é nada disso. Mas é para que nós não deixemos, mesmo a nossa família, os cuidados da nossa família, nos impedirem de nos dedicar a Deus. Assim como os bens também. Interessante, ele faz essa mesma comparação aqui com relação aos bens, né? Os que compram como se não possuíssem. Você pode até comprar as coisas, mas você não pode deixar que essas coisas sejam um impedimento para você servir ao Senhor. Então, como nós vemos na Bíblia, não existe superioridade entre ser casado e ser solteiro. Não existe na Bíblia essa história de que a pessoa precisa encontrar a sua cara metade para se completar. Ela precisa encontrar a outra metade da laranja. Ninguém é uma metade. Todo mundo, segundo a Bíblia, já é inteiro, já é completo e já pode ser completamente realizado sendo solteiro ou sendo casado. É bom lembrar que Jesus foi solteiro. Não podemos dizer que Jesus ele viveu nesse mundo de maneira incompleta. Não, Jesus viveu de maneira plena, mesmo sendo solteiro. A Bíblia derruba a ideia de que é preciso ser casado para ser plenamente feliz. Na verdade, o que nós vemos é que existem pessoas solteiras que são muito felizes, muito realizadas, e nós vemos também pessoas casadas que infelizmente vivem uma vida muito infeliz, até mesmo uma vida solitária dentro do casamento. Inclusive, nós podemos pensar sobre essa ideia em relação a um texto da Bíblia que às vezes traz um pouco de polêmica e as pessoas usam para defender uma certa obrigatoriedade do casamento, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando diz assim: não é bom que o homem esteja só. O que significa isso? Naquele contexto ali, a palavra Adam não significa somente homem. A palavra Adam ali significa humanidade, ou seja, não era bom que Adão, como humanidade, vivesse sozinho. Era preciso que houvesse outras pessoas semelhantes a ele com quem ele pudesse se relacionar, com quem ele pudesse conversar. Isso era importante para a sua vida, inclusive emocional. Ou seja, nenhum ser humano pode viver sozinho, ninguém pode viver de maneira solitária. Mas quem disse que o solteiro é solitário? O solteiro, na verdade, pode ter muitos amigos, pode ter muitos familiares, pode ter muitos irmãos em Cristo. A própria Bíblia diz que a igreja é como se fosse uma grande família. Então, o solteiro cristão, ele pode viver em comunhão com muitas pessoas. E os pastores, os ministros do Evangelho, eles devem ser casados ou devem ser solteiros? Bom, há na Bíblia a possibilidade de serem tanto uma coisa quanto outra. A gente vê, por exemplo, que Pedro era casado. A gente vê Paulo falando que os pastores, eles deveriam ser maridos de uma mulher. 1 Timóteo 3,2, e os pastores também deveriam ter os seus filhos em sujeição, 1 Timóteo 3,4. Então os pastores, eles podem ser casados sim, os ministros do Evangelho
podem ser casados. É claro que eles terão um grande desafio, que é conseguir conciliar a sua família e o seu ministério, a atenção à sua família e os cuidados com a igreja. E algumas vezes alguns pastores eles se embaraçam nisso aí, eles não conseguem dar a mesma atenção aos dois. E quando eles dão mais atenção, por exemplo, à igreja e negligenciam a sua família, isso causa grandes problemas e graves consequências para eles, para o seu casamento, para o relacionamento com os filhos e para a família como um todo. Mas aí você pergunta, e o pastor solteiro? Como é que ele vai fazer, por exemplo, para aconselhar um casal, se ele não é casado e se ele não tem experiência de casamento? Ora, quem dá sabedoria para aconselhamento é Deus. O pastor não precisa ter vivido todas as experiências para poder realizar o aconselhamento. Se ele, por exemplo, tiver que aconselhar alguém que se divorciou, ele tem que ter sido divorciado. Se ele vai aconselhar alguém que cometeu um adultério, ele tem que ter cometido um adultério. Ou se ele vai aconselhar alguém que está tendo tentações, desejos homossexuais, ele precisa também ter tais desejos? É claro que não. Ele não precisa ter passado todas as experiências para poder aconselhar as pessoas. O Espírito Santo de Deus é que dá o dom do aconselhamento, da exortação, da edificação e da sabedoria aos pastores. Os pastores não aconselham somente segundo a sua experiência pessoal, mas aconselham segundo a palavra de Deus. Por fim, o último questionamento: será que os solteiros eles desprezam o casamento? Não necessariamente. A gente sabe que alguns solteiros, eles não querem o casamento até porque não se sentem preparados para aquilo ali. Ou então alguns solteiros querem viver realmente uma maior liberdade para servir ao Senhor. Ou então alguns solteiros, eles têm uma preocupação de escolher bem. Então por isso eles não se casam. Ou seja, no fim, alguns solteiros podem estar tendo maior preocupação com o casamento e dando mais importância ao casamento até do que alguns casados. Eles não estão a fim de entrar numa aventura, eles não estão a fim de tomar uma decisão precipitada. Mas eu queria terminar lembrando que, como você viu agora há pouco, a Bíblia associa o casamento com a relação entre Cristo e a igreja. Então, independente de você ser solteiro ou casado, você precisa estar casado com Cristo. O que é estar casado com Cristo? É abrir o seu coração para Ele, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele cuide de você, que Ele guie você, que Ele tome conta dos seus desejos, das suas vontades e que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Se você estiver casado, casada com Cristo, independente se você é casado ou solteiro neste mundo, você viverá uma vida plena. A sua solteirice será abençoada e o seu casamento será abençoado. Que você possa entregar a sua vida a Jesus e ser casado com Ele, porque esse é realmente o casamento essencial, segundo a Bíblia. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu like também para ajudar no canal, inscreva-se para você não perder nenhum dos próximos vídeos, ative o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima! A gente sabe, por exemplo, que em algumas por meio do a família não pode impedir. Então, como nós vemos da Bíblia, não existe, inclusive essa ideia, ela pode, isto é, se ele